6 horas e 32 minutos, estamos de volta com o nosso Bom Dia Santa Catarina para todas as regiões do estado. Ontem à noite, o Fantástico trouxe com exclusividade uma matéria sobre endividamento das famílias brasileiras nas capitais. A pesquisa da FEComércio de São Paulo mostra que, pelo terceiro ano consecutivo, Florianópolis apareceu no segundo lugar desse ranking amargo. Por isso, o Bom Dia Santa Catarina resolveu entrar nesse assunto. E para nos ajudar, estamos aqui com a nossa comentarista de economia, você já conhece, a Estela Benetti, geralmente está com a gente todas as sextas-feiras. Dessa vez veio na segunda justamente porque é um assunto bem importante na área que ela entende muito bem. E o economista da FEComércio, aí aqui de Santa Catarina, o Luciano Córdova. Bem-vindos, obrigada pela presença. Eu acho que a gente pode começar, né, Faraco, Estela e Luciano, pegando os dados, né, dessa radiografia que foi feita aqui no estado. Então, vamos aos primeiros números? Tá aí, o percentual de famílias endividadas, né, esse é a arte, né, apontada, o ranking apontado pela FEComércio de São Paulo, mas são números utilizados pela FEComércio em várias regiões do país, né? Não só em São Paulo, que é um ranking nacional. E a gente percebe a questão dos endividamentos, né? Está lá em cima, percentual de famílias endividadas. Florianópolis, entre as capitais, aparece com 85%, só perde para Curitiba, no Paraná, com 86%. Outros números altos ali, 82% Boa Vista, em Roraima, 78% Brasília, capital federal, e mais à direita do vídeo, lá em cima no nordeste do país, Natal, no Rio Grande do Norte, com 76%, as 5 primeiras. Florianópolis em segundo, pelo terceiro ano consecutivo, mais uma vez. Por quê? E é motivo de preocupação, Luciano? Bom dia. De fato, a cidade, a capital do estado, está entre as mais endividadas do Brasil, né? Isso se deve a uma série de fatores. E entre eles, o que a gente pode citar de mais relevante assim, é o alto nível de estabilidade do emprego que se tem aqui, né? Isso faz com que essas pessoas, muitas delas funcionários públicos, tenham uma estabilidade maior do emprego. Isso faz com que elas tenham maior acesso ao crédito e tenham mais crédito disponível. Ou seja, quando a gente fala em 85%, Estela, Mariana, Luciano, a gente não está falando só em número negativo, por exemplo. Há um endividamento saudável, como a gente costuma dizer, não? Sim, a questão é essa, justamente. A questão não é não ter dívidas, a questão é ter uma dívida saudável, uma dívida que você possa pagar num horizonte relevante, no médio prazo, e que tenha a ver com as suas necessidades, que você quer adquirir alguma coisa. Então, nesse sentido, a dívida ela não é necessariamente ruim. Ela começa a ser ruim a partir do momento em que você não consegue pagar essa dívida, no momento que você entra num juro muito alto, aí sim ela entra numa questão ruim. Aqui no estado a gente vê que a dívida ainda é bastante saudável. Nós temos, por exemplo, a inadimplência ainda bastante sob controle, e o tempo que essas pessoas elas ficam na dívida em Florianópolis é de 6,6 meses, ou seja, ainda é baixo comparado, por exemplo, com o resto do Brasil, que é de 8 a 9 meses. Então, uma dívida ainda saudável, que não gera uma certa preocupação. Eu ia falar, Estela, só uma perguntinha. Quando ele diz assim, em relação de que aqui as pessoas têm estabilidade e aí acabam gastando mais, né? Isso faz sentido também até pelo o nosso mercado aqui, né? O nosso setor. Sim. Mesmo. Faz sentido, eu acredito, pelo estilo de vida de Florianópolis. Florianópolis é uma cidade que tem férias intensas, praia, as pessoas aqui gostam de se vestir bem, elas gostam mais de trocar de carro. Nós temos uma média aqui que em Florianópolis as pessoas trocam de carro a cada 3 anos, mais ou menos, enquanto que em outras cidades de Santa Catarina as pessoas demoram 5 anos ou mais para trocar de carro. São números que, na verdade, eles precisam ser analisados, né? Quando a gente vê ali 85%, já assusta. Segunda, mas há toda uma análise em torno desse número. 85% não é uma dívida, assim, até o dado aparece que as pessoas que não conseguem pagar são cerca de 10% que estão com atraso, com dificuldade para pagar. E aí é que esse é o risco, né? A pessoa tem que evitar cair nesse endividamento e quando está endividada, ela tem que procurar reduzir essa dívida rapidamente, ver outras formas de crédito. Não é isso, Luciano? Sim, esse é outro elemento que nos mostra que a dívida aqui ainda está saudável, que é o número de pessoas que não têm condições de pagar, que é em torno de 10%. Né? Esse indicador funciona como um antecedente da inadimplência, que está um pouco maior, mas também é abaixo de 90 dias, gira em torno de 2 meses, que ainda é um número relativamente normal e moderado. Controlado. A gente tem outros números, inclusive, vão acompanhar aí no vídeo. Também um ranking nacional, no segundo que aparece aí no vídeo. Valor médio mensal de dívidas
por família. Aí Florianópolis aparece nesse ranking, né, olhando, a gente consegue no visual, na 5ª colocação. Né, lá em cima de Vitória, no Espírito Santo, por exemplo, com esse valor médio mensal de dívidas por família, ultrapassando os R$3.000. Já Florianópolis, R$2.000, pouco mais que isso, né, em 2042. Como é que a gente pode analisar esses números aí, esse ranqueamento? Quanto a esses números merecem um pouco de atenção, porque normalmente se espera que uma dívida não ultrapasse 30% da renda. Em Florianópolis, por exemplo, no último dado que nós temos em setembro, esse percentual já passou de 30%, está em 31,9%. Então essa é uma questão que precisa de ser alertada no famoso endividamento saudável, né? Manter um percentual da renda abaixo de 30% comprometido com dívida. Então esse é um dos únicos fatores que chama atenção na questão do endividamento em Florianópolis, que já está acima de 30% esse percentual comprometido com dívidas. Inclusive a gente tem aqui também dados que mostram que tipo de dívida, né, que tipo de dívida é essa que as pessoas têm normalmente. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tela, aí mostra, né, endividamento e inadimplência do consumidor. Tá aí, cartão de crédito, financiamento de carro, carnês em algumas das principais cidades do estado. Blumenau, no Vale do Itajaí, Chapecó, no oeste do estado, Itajaí, também na Foz do Itajaí-Açu ali, Joinville, norte de Santa Catarina e Florianópolis. O cartão de crédito, o númerozinho aparece ali em vermelho e amarelinho, primeiro, financiamento de carro, e na sequência a questão dos carnês. E essa questão dos 30%, ela é bem importante, né? E é básica, e muita gente não segue. Que, por exemplo, na questão da compra de um carro, por exemplo, a orientação sempre é essa, né? Não faça nenhum tipo de financiamento, seja para casa própria, seja para o carro, qualquer outro imóvel, enfim, acima de 30% daquilo que você ganha por mês, né? É uma relação direta, né, Luciano? Sim. Por isso que é fundamental ter um planejamento financeiro dos gastos durante o mês, né? A gente diz que para a pessoa se endividar, ela precisa saber, em primeira mão, quanto da renda ela gasta em alimentação, em moradia, em transporte, para depois, com essa sobra, ela descobrir o potencial de endividamento dela. E a partir disso ela consegue fazer um planejamento do que gastar, como gastar, qual dívida pegar, em qual juro. Essa questão do cartão de crédito, por exemplo, a gente vê que o planejamento financeiro das famílias não está sendo bem feito. A gente até tem uma pergunta na nossa pesquisa que pergunta qual é o percentual da renda comprometido com dívida. A gente observa que sempre entre 20% e 25% das famílias respondem que não sabem. Ou seja, isso revela uma falta de planejamento, financeiro, e também eleva o endividamento no cartão de crédito, que é uma das dívidas onde o juro é muito mais alto, né? Quase 170% ali em Florianópolis, mais de 70%, né? Um número altíssimo. Mas as pessoas normalmente colocam tudo no cartão de crédito por causa das milhas, às vezes. Mas o importante é que a pessoa consiga pagar todo mês no vencimento da fatura. Ela não pode deixar de pagar a fatura no vencimento. Não virar uma bola de neve, pois né? É. Aí é juro em cima porque depois, é terrível. A dívida do cartão ela não é ruim se ela é paga corretamente, né? E imagino que outra coisa importante, Luciano, deve ser as pessoas terem uma reserva técnica para emergências, além de toda essa despesa mensal, ter uma reserva para emergência, como a gente recomenda a reserva para férias, para viagem, para aposentadoria, ter assim essa reserva para emergência para não cair no endividamento, né? Como é que você aconselha nesse sentido? Questão número 1 da dívida é sempre ter um planejamento das ações e dos seus gastos, de que maneira eu vou se endividar para comprar o quê, quanto tempo eu vou pagar, como eu vou pagar. Então, a questão central é sempre saber o percentual dos gastos que se gasta com cada coisa para poder planejar bem os gastos durante o mês. No caso do cartão de crédito, cuidar com as facilidades, né? Aquela oferta de facilidades que às vezes é complicado, né? Empurra 10 vezes, aí bota lá para frente, depois eu pago, e aí não consegue pagar, aí vem uma outra facilidade. 5 vezes a sua dívida, que é a questão do juro em cima. Inclusive as pesquisas também já mostram, né, que o cartão de crédito, quem usa o cartão de crédito é como se não tivesse vendo que não tem dinheiro, né? Então isso também tem que ter muito cuidado. Porque o cartão ele tem o juro mais caro do mercado, as pessoas têm que ficar atentas. Em média, 12%, 13% ao mês, até 15% ao mês,
e mais de 500% ao ano. É um juro estratosférico, muito, muito elevado. Então a pessoa o cartão tem a sua vantagem, mas tem que ser usado corretamente, né? Tem que cuidar direitinho, ter as informações certinho das suas contas, né? Quando a gente fala da casa, da família mesmo, do orçamento familiar, e se planejar direitinho para não ser surpreendido mais na frente. Stella, Luciano, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Um bom dia, um bom começo de semana. Igualmente, obrigado. Muito obrigado.